Olá, olá, muito boa noite. Que bom saber que vocês estão aqui e vão compartilhar comigo esta próxima hora. Primeira segunda-feira de agosto, hein, gente? Muito obrigada, viu, Rosângela, por estar aqui. Luzia, minha mãe querida, me prestigiando. Oi, Matheus, Breno, Flávia, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que eu vou começar mais uma conversa com uma pessoa muito bacana, vocês já viram por aqui, né? A Cíntia Alves, ela é psicóloga e consultora em saúde mental, e nós sempre começamos e terminamos com a sensação de que bom que estivemos juntas e que bom que vocês também, compartilhando suas mensagens ou perguntas, também nos deixam com um horário muito interessante. Aqui a Marlene Miltersteiner. Acertei, Marlene. Obrigada, tá? Pela sua presença, sua filha linda. Vamos em frente. Se eu pudesse, olha, mandaria um beijo aqui para cada um. Mas o tempo da Cíntia será... Então, respeitemos o tempo dela e também o de vocês. Já vamos dividir tela com a Cíntia Alves para a gente falar sobre a síndrome de burnout na vida dela e o que trouxe para uma nova jornada. Tudo bem, Ci? Olá, boa noite. Tudo bem, querida? Tudo em ordem, e você, como é que está? Muito bem. Que bronzeado é esse, pode me dizer? Pois é, sol da manhã. Que delícia de vitamina D na nossa tela, né? Obrigada. Cíntia, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Essa é a nossa terceira vez nos últimos meses. É E verdade. eu já sei que toda vez que nós falamos é uma conversa riquíssima e que faz bem assim para o coraçãozinho por um bom tempo. Então, obrigada mais uma vez. Digo mesmo, eu sempre gosto de estar com você. Acho que nossas conversas me inspiram. Eu tenho a oportunidade de te ouvir, escutar coisas diferentes do habitual e levar informação para quem precisa, né? Perfeito. Essa é a nossa missão, né? Quanto mais a gente puder somar para compartilhar, melhor. Ó, Maniero. Amo as duas. Obrigada, viu, Rê? Eba! Bom, Cintia, é o seguinte. Depois de 4 anos, eu lanço meu primeiro filho literário, né? E a minha ideia nesta semana era começar entrevistas com pessoas que eu admiro e para que elas falassem sobre o tempo na vida delas, né? O que vocês aprenderam com o passar do tempo. Porque quando a gente é mais jovem, a gente tem umas ideias, depois as ideias vão mudando, aquelas falas, né, que a gente ouve lá, é, a maturidade, o tempo, etc., né? Com o passar do tempo você vai entendendo que tudo é verdade, né? Sim. Então, eu fico muito feliz de abrir essa semana, então, de lives para a gente falar sobre o que o tempo me ensinou contigo. E você Nossa, que viveu uma... responsabilidade e que honra. Que linda, não, é demais. A Luana Lima também está aqui, uma querida falar cura, enfim. Sejam muito bem-vindos. Antes de passar a palavra para você, Si, eu vou pedir aqui com muito carinho, eu vou tirar os comentários para que as pessoas possam te ver, mas qualquer pergunta, qualquer comentário, enviem no pontinho de interrogação e quanto mais corações vocês enviarem, mais o Instagram vai entender que esse assunto é relevante. Então, por favor, enviem corações para nós, né, Si? Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. Você viveu uma experiência com a síndrome de burnout, certo? Que é uma experiência Sim. muito violenta. Como foi essa sua passagem pelo esgotamento profissional e depois, quais foram as transformações que vieram depois dela? Bom, aconteceu há muitos anos, o burnout era ainda tabu, ainda era desconhecido. Eu era bastante jovem, eu tinha por volta dos meus 25 anos, quando eu fui trabalhar em UTIs, né, à frente do atendimento psicológico de pacientes, familiares, e, e ali eu experimentei um amor pelo meu trabalho, pela minha profissão muito grande. Então, eu era recém-formada, tinha já feito uma primeira pós-graduação, tinha um aparato teórico, então, de quase 7 anos de estudo. Acho importante enfatizar isso, porque hoje são 20, né, com atuação, contando a formação 25.
É bastante tempo. Para quem começa muito jovem, a gente acaba ficando mais exposto ainda a situações muito diferentes, muito inesperadas. E a gente tem uma cobrança muito grande. Eu tinha uma cobrança muito grande, uma autocobrança, na verdade, em ser responsável o bastante ou adequada o bastante para aquele lugar, para aquele papel que me tinha sido confiado. E isso fez com que essa expansão da importância do meu trabalho, a valorização daquele espaço na vida das pessoas, né, de querer realmente ajudar com tão pouca experiência, com tão pouca maturidade, tenha me levado a uma condição em que eu tive burnout e pouca gente sabia o que era isso. Né? Então, se a depressão há 10 anos era vista dessa forma, imagine o burnout. Ainda Então, é a primeira visto. vez que eu ouvi, Ainda é visto com exato, muito preconceito. Imagina, então, há quanto tempo foi, Se? faz 15 anos, olha 15 só anos. Aí como é que foi? como Você passou. estava lá se dedicando, se entregando, apaixonada, atendendo na linha de frente. A O que primeira coisa que aconteceu? eu notei é que eu tive um envolvimento realmente muito grande com o trabalho. Então, assim, por se tratar de hospital, a gente normalmente tem mesmo cargas horárias e jornadas muito extensas. Eu me lembro que eu tinha horário para entrar, mas não para sair. Porque o que eu encontrava pela frente, assim, eu não conseguia deixar para o dia seguinte. Eu achava que aquela demanda e a necessidade daquelas pessoas era imediata. E aí eu me Uhum. lembro que além da jornada excessiva, eu vou até te dizer, um pouco porque eu também me responsabilizava, mas a carga horária, e eu acho que isso é um alerta para psicólogos em hospitais, eu não sei como é que está hoje, né, isso, mas era de no mínimo 44 horas e meia por semana, isso era o contratado. Mas eu ficava mais, muito mais do que isso. E nos Uhum. finais de semana, a gente tinha um rodízio de óbito infantil, de plantão de óbito infantil. Então, era um De plantão à óbito. distância, isso, era um plantão à distância. E aí, caso alguma criança viesse a falecer, nós éramos, eu e tinha uma equipe, né, de psicólogos que atuava lá também. Quem estivesse no plantão era acionado e tinha que se locomover rapidamente até o hospital. Então, era um período assim de bastante estresse, de bastante ansiedade. O telefone, quando tocava, a gente já tem, né, aquele sobressalto, enfim. E aí eu me lembro que a primeira coisa que eu estranhei é que, por mais que eu seja uma pessoa mais reservada, né, dos poucos e bons amigos, eu me tornei um pouco mais. Então, eu tive uma tendência ao isolamento muito grande, uma culpa, eu me sentia culpada de ir embora. Então, assim, haviam situações nas quais eu estava indo para a lanchonete para tomar um café porque eu não tinha almoçado, o que era frequente. E ali na lanchonete, se eu percebesse alguém chateado, alguém entristecido, eu me aproximava, abordava e começava um atendimento. Então, a todo momento eu me colocava a serviço, né? Isso. Então, eu me sentia culpada de ir embora. Nos finais de semana, eu, em geral, tinha mais essa tendência ao isolamento e todo o tempo livre disponível que eu tinha, eu queria estudar para É. aprender mais, me informar. E isso foi muito produtivo, claro, né? Acho que eu cresci como pessoa, como profissional, mas eu tinha uma fome insaciável. Em parte eu ainda tenho, mas ela é mais hoje. Isso se divide em outras áreas do conhecimento. Então, sei lá, me Sim. interesso por jardinagem, por culinária. Naquele momento, Ampliou. isso não era possível. É. Naquele momento era só o trabalho. E aí as pessoas começaram a me dar feedbacks do tipo, você só trabalha. E eu me lembro eu não dizia isso para as pessoas, mas internamente eu estava em um aniversário, uma comemoração qualquer, e alguém contava uma piada ou algo que as pessoas riam, eu me lembro de me sentir mal, assim, né, com a socialização e pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tem um monte de gente sofrendo, eu preciso ajudar essas pessoas, eu preciso estar onde elas estão. Uhum. Essas pessoas estão aqui rindo. E aí tinha um certo julgamento, eu confesso, tipo, nossa, quanta bobagem. A vida vai É. passar, vai acabar. Por que a gente está se ocupando disso, né? Tanta coisa para ser feita no mundo, para ser melhorada. Então, eu
trouxe aquelas temáticas de vida de todas aquelas pessoas que eu acompanhava, não eram poucas, era em média, sei lá, 15 pessoas por dia. A cada 2 dias as UTIs elas são renovadas, né? A pós-cirúrgica, eu ficava em uma específica para cardiopatas, em que a equipe era fixa e os doentes eles passavam por ali, né? Então era muita coisa. Tá. E você ficou nesse esquema de horário para entrar, sem hora para sair, um estado de alerta constante por quanto tempo? Quase 5 anos. 5 anos. Foram E quase você tinha 5 anos. quantos anos nessa pegada? 25. 25. Você começou 25. com 25 ou terminou com 25? Comecei. Eu Começou com comecei a 25. atuar com 22 e aí eu já, assim que eu comecei, eu trabalhava na área de recursos humanos, eu achava que eu precisava cuidar das pessoas e o RH não tinha Tá, esse espaço. E aí eu fui tá, fazer uma pós-graduação em psicologia hospitalar. Então, tá. eu já tinha claro que essa era uma dor a ser cuidada. Sim. E aí, um ano depois, eu acho que eu já estava com os primeiros sintomas. Assim, eu costumo fazer uma analogia, talvez não seja a melhor, mas é a que eu tenho usado ultimamente, que é como você, quando está dirigindo o seu carro e percebe que o freio de vez em quando dá sinais que você fica até Uhum. confuso, assim, se sim, se não. Então eu tinha esses sinais que eram muito esporádicos e quando passaram a ser percebidos pelas outras pessoas e aí Perfeito. por mim, já estava no processo há bastante tempo. Entendo. Eu te perguntei sobre a sua idade porque ela é fundamental para a gente explicar sobre a consequência desse estresse prolongado, né? Porque a síndrome de burnout é o esgotamento profissional que não acontece de um dia para o outro. E, por tudo que eu tenho pesquisado, me corrija se você viu outra situação, se quando você começa jovem e vai estendendo esse estado de estresse e excesso de trabalho e ausência de descanso, os anos vão passando e você vai agravando a situação. Então, quando o burnout chega, eu quero saber como é que foi o seu, as pessoas falam, nossa, mas veio do nada? Não, é que até agora ele estava escondido, os sintomas, né? Aí o que aconteceu Uhum. para a gente depois passar para a parte da grande mudança? Como foi o seu burnout? O que aconteceu para você dizer agora deu? Depois de quase 5 anos, eu comecei a perceber que os meus colegas com quem eu trabalhava naquela UTI estavam ficando um pouco menos sensível com as histórias de vida das pessoas. E Sim. como nós éramos praticamente a mesma equipe ao longo de, sei lá, quase 5 anos, ficou para mim, que era sou, né, atenta, ficou quase impossível não notar que pessoas que são afetivas, que são envolvidas, estivessem se referindo ao paciente que estava, sei lá, no leito 13, por exemplo, e não como o seu Antônio, que é avô, né, que é síndico do prédio, que está ali sofrendo de uma cardiopatia, que tem a família do lado de lá, sofrendo, sentindo. Essas mesmas pessoas se referiam ao paciente como o do 13. Eu me lembro Foram que mais frias. foi a primeira coisa, assim, mecanicista, um processo. Eu entendo que dentro de alguns ambientes, como por exemplo o hospitalar, a linguagem mais técnica ela faça parte, né? Mas estava um passo além. Né? Não era só uma linguagem técnica, existia um processo mecanicista, um processo de distanciamento afetivo das pessoas que estavam sendo cuidadas para que o profissional pudesse dar conta. E aí, naquela época, eu tive contato com um psiquiatra da Unifesp, ele foi até o hospital para fazer uma série de palestras e tudo mais. Nessa época, eu já coordenava um curso de pós-graduação nesse mesmo hospital para psicólogos hospitalares e eu comecei a receber alguns especialistas e, claro, eu quase que era a primeira aluna da sala ali, fazia questão de estar ali e ouvir dele coisas que começaram a me chamar a atenção sobre a saúde mental do trabalhador, do profissional de saúde, especificamente naquele momento. Então, aquilo ali me chamou a atenção. Os meus colegas, pessoas
afetivas, que cuidavam uns dos outros, estavam assim. E aí eu comecei a perceber que talvez não, eu também estava. Eu também estava lidando com o meu dia a dia de uma maneira muito menos sensível, eu diria, no aspecto de identificar e tudo mais. Eu tinha um cansaço grande, eu já tinha sintomas físicos, né? Então, nessa época eu descobri algumas questões de saúde que surgiram, né? Psicossomáticas e tudo mais. Então, foi o momento em que eu percebi que assim, quem fica doente também é o médico, também é o fisioterapeuta, também é o psicólogo, porque o paciente tem alta, o profissional que está lá não. Continua. Ele fica lá a vida toda. Eu ouvi exatamente o que você falou, Cíntia, de um cardiologista de Maceió. Um homem cardiologista de Maceió, ele já acumulava já muitos anos de desconfiança de que tinha algo errado, até que ele se tornou muito agressivo. Agressivo, né? Um nome que ele usou para a frieza, para a indiferença. E aí foi quando ele falou, pera lá, que isso não é normal. E eu entendo que a gente vai deixando as coisas anormais como normal, como se tudo não fosse nada, e isso a longo prazo é um perigo, né, Si? E aí, como é que Sim. você fez para sair daquele estado de excesso de trabalho, ausência de si mesmo, para um novo caminho? Como é que foi essa mudança? Eu percebi que começou não intencionalmente, não foi uma coisa tipo depara. Num primeiro momento eu pensei, Uhum. preciso fazer algo por esses profissionais. Eu nem me via no grupo, muito interessante. E aí eu sugeri, a gente tinha bastante abertura na instituição, o desenvolvimento de um programa de qualidade de vida para os colaboradores daquele hospital em que a gente tivesse rodas de conversa. Então, Legal. eu já tinha começado com um grupo terapêutico para familiares, e aí eu comecei a querer ficar mais administrativa, eu digo, sair um pouco do front. E aí eu percebi que eu precisava estudar mais, me preparar melhor. E aí eu fiz a transição, ingressei num mestrado, fiquei só na área clínica. E aí, dali em diante, continuei me especializando e um ano depois eu tive a oportunidade de ir para um outro hospital, aí sim para integrar uma equipe multidisciplinar de atenção à saúde do colaborador, onde eu fiquei por mais quase 5 anos em um programa de atenção a isso, né, a saúde mental do profissional de saúde. E quais foram as mudanças na sua vida? Porque antes você disse que tinha uma rotina sem controle profissional, né? E a sua vida pessoal também acaba indo para as cucuias, né? Porque o tempo que você tem, Uhum, você quer estudar para trabalhar melhor, ou seja, é um ciclo sem fim, até que uhum. acontece um freio bravo, né? Como eu chamo de burnout. Aí o que aconteceu o que você mudou na sua vida, tirando o trabalho que você fez para os profissionais de saúde? Eu entrei em um processo psicoterapêutico bastante intenso. Tem que ter, né? Precisei entender, sim, eu precisei entender o que é que me faltava para que eu trabalhasse tanto. O que é que estava de tão errado na minha vida pessoal, para que de repente nada mais tivesse tanta graça quanto o trabalho. Acho maravilhoso gostar do que se faz e ter essa possibilidade, assim, essa oportunidade. Eu entendo que muitas pessoas não têm essa felicidade, né? Então, me sinto muito abençoada de amar o que eu faço. Mas não só o que eu faço no trabalho. Eu preciso amar a mim e não condicionar o meu valor ao que eu fazia. E eu comecei a entender que o burnout, ele traz um senso de pertencimento e de valia muito grande, porque você sente que o que você faz de fato impacta a vida das outras pessoas. Isso é real, o trabalho gera isso. Que bom se fosse só isso e não fosse também, no excesso, algo que você faz para se compensar de que em outros lugares você não se sente assim, reconhecido, amado, importante. Veja, eu disse que você se sinta, não que você não seja, porque muitas Uhum. vezes nós somos, mas não percebemos.
e não temos essa leitura. Então, naquele momento, eu fiz um processo bem intenso e identifiquei que eu precisava cuidar de mim, da minha autoestima. Precisava sair daquele ambiente insalubre. E aí eu ingressei no mestrado e eu tranquei no primeiro semestre porque eu decidi que eu ia fazer menos coisas. Então, assim, foi bem difícil isso, mas eu reduzi. Eu trabalhava, então, no hospital como psicóloga clínica, como supervisora clínica de alunos que estavam ingressando naquela pós-graduação. Eu coordenava o curso de pós-graduação e clinicava, e estudava, fazia outra pós. Então, assim, era uma vida. As pessoas me diziam, os meus alunos me Muito diziam: louca. como você consegue? Eu não sei te dizer, mas eu só fazia isso, né? Então, na terapia eu consegui identificar esse excesso e passei a fazer menos coisas, e isso me dava um senso de culpa e um vazio muito grande, mas eu penso que a dor é dos processos não só biológicos e fisiológicos, mas também emocionais, com o maior poder curativo que nós podemos ter. Não só a dor, o amor, eu não estou aqui fazendo apologia à dor de maneira nenhuma, mas a dor que você não passa o analgésico, que você não cobre, ela faz com que o seu corpo tenha que reagir a isso. E o que eu fiz foi isso. Foi reagir àquilo tudo que me faltava. E foi interessante porque esse semestre eu tranquei porque eu estava gestante do meu segundo filho e eu resolvi que eu ia fazer algo diferente, que eu ia viver a Perfeito. maternidade, que eu não ia estudar aquilo naquele momento. E aí eu comecei a trabalhar menos, vivi a minha gestação. Foi nessa época que me veio o convite para cuidar desse programa de saúde mental dos colaboradores. Eu falei, não é para mim, porque veio no momento errado. E por fim, essa vaga ficou lá congelada, as coisas não aconteceram. E um ano depois, numa carga horária muito menor, eu voltei, me especializei e fiz menos coisas, né, dentro Perfeito. do ambiente profissional e mais coisas no pessoal. Isso. Sim, perfeito. Você. Eu tenho uma pergunta aqui que eu já vou abrir na caixinha, mas antes, só complementando o que você falou, ah, quando você dizia eu fazia isso, você tinha 20 e poucos anos, o que te fazia buscar tanto? Alguma referência familiar, alguma cobrança externa e interna para conquistar um lugar? O que te movia a fazer tanta coisa? Eu penso hoje, né, com a referência que eu tenho hoje, que foi um conjunto de coisas. Tá. Então, eu nasci com a cabeça do fêmur num formato diferente do natural. Isso fez com que eu tivesse enfrentado, ainda criança, duas cirurgias grandes. E eu penso que ter recebido, e eu vivi situações na minha infância, na minha adolescência, na minha vida toda, de bullying, né, por conta dessa deficiência física, que me trazia limitações muito mais ligadas à não aceitação das pessoas, ao julgamento do que a pessoal naquele momento. Então, isso me tornou muito mais sensível à dor do outro, ao Uhum. julgamento, aos preconceitos. Então, eu sabia como doía estar do lado de lá É, de quem precisa de apoio e não tinha. Então, acho que esse foi um primeiro fator que interferiu na minha autoestima, sem dúvida nenhuma, interferiu na minha autoimagem. Hoje, aos 41,5, eu consigo olhar para isso como sou eu, né? Me amo, vim assim e aprendo todos os dias a lidar com as minhas limitações, as minhas condições e também o meu alcance, o que eu fiz daquilo que a vida fez de mim, que eu acho que é o lance da autorresponsabilidade, sabe? perfeito. O que você acha que poderia ter acontecido se você não tivesse tomado uma medida diferente? Eu pergunto, se naquele momento em que você já percebia que estava diferente, o ambiente estava diferente, se você tivesse continuado naquele ritmo, o que poderia ter acontecido com a Cíntia? Eu queria só retomar a pergunta anterior Ah, tá. rapidamente. Depois disso, eu tive um tio que passou por um processo de internação cardiológica em que eu vi que ele não teve apoio nenhum. Tá. E eu já era psicóloga, estava já me formando.
E o meu primeiro filho, quando nasceu, passou por uma UTI, né? E foi um processo bem doloroso, em que ali sim eu tive um apoio Ah, inicial e foi onde eu virou minha chavinha para ir trabalhar com isso. Se eu não tivesse parado, bom, na verdade eu acho que a doença me parou de certa forma, porque eu deixei de ser produtiva mesmo. Então eu não conseguia dar conta dos compromissos mais e da agenda. Eu teria, eu não sei, eu nunca nem considerei a possibilidade de ter seguido adiante, porque o burnout me parou, assim, eu não conseguia. é um freio. Achei interessante quando você diz, né? Eu tinha que tirar coisas da agenda. Hoje, para mim, depois de tudo que eu vivi, aprendi e pesquisei, o tirar coisas da agenda é o primeiro passo para qualquer coisa. As pessoas me falam assim: o que você acha? Que eu faço uma yoga, faço isso? Eu falo, não, não faz nada. Tira uma coisa, ou Aliás, faça menos. tira duas, três, se precisar, para incluir algo mais, né? Cintia, esse tirar coisas da agenda parece que é proibido para nós, não é? Porque a gente vive num modelo em que você tem que fazer mais, estudar mais, ganhar mais e tudo mais. É isso. Por E isso que na a gente tem verdade, tanta acho que menos é dificuldade. mais. Sim, Eu acho que essa menos é frase mais. até não é todo mundo que entende, né? Eu penso que a gente precisa se perguntar mais por que é que a gente faz o que faz. Porque às vezes a gente acha que é a mesma pessoa de anos atrás, de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, ou que a gente tem a obrigação de continuar a ser, porque as pessoas nos veem da mesma forma. Perfeito. Então, a nossa agenda acaba sendo a mesma, as nossas escolhas, aquilo que a gente tem para fazer. E eu penso que o burnout, ele vem de um excesso, né? Uma falta que gera um excesso, uma falta de referência interna, de priorização, de amor próprio, de autoestima. Eu sei que eu estou sendo bastante dura com esses termos, Mas é mas isso eu mesmo. penso que vem disso, de uma necessidade de servir e entregar que faz com que você fique cego para as outras coisas que existem. Então, a agenda de uma pessoa que vive um burnout provavelmente não é pessoal. Outras pessoas são donos da agenda de quem sofre Isso, burnout. isso. Então, se Perfeito. apropriar dessa agenda significa aprender a falar não para o outro, a conviver com o desagrado, com a não compensação, com o senso de desimportância para daí entender o que é realmente essencial e, portanto, importante. Perfeito. Respondi? É isso aí. Sim. Cintia, agora eu vou abrir aqui a caixinha, que tem uma pergunta, um comentário. Eu gostaria de te ouvir. O Altamir, ele diz assim, né? É muito difícil equilibrar a nossa satisfação pessoal e a necessidade de melhorar o coletivo. Você comentou, né, agora há pouco, que você, até pelas suas experiências, você queria ajudar muito, e com isso você se doou mais do que talvez pudesse. Então, o que a gente pode dizer aqui para o Altamir, né, se é difícil ou se é um exercício equilibrar a satisfação pessoal e a necessidade de melhorar o coletivo? É um exercício, mas tem uma coisa importante para a gente pensar que começa com a gente. Às vezes a gente fica esperando que alguém faça por nós o que nós temos a fazer. É nossa tarefa, é nossa missão começar por dentro. Começar com aquilo que vai fazer bem para a gente, e se a gente estiver bem, a gente provavelmente vai ter condição de servir, acompanhar e ajudar a quem quer que seja. Eu tenho certeza que eu muito mais aprendi ao longo desses 20 anos do que ensinei ou ofereci. Mas eu também sei que a qualidade da entrega veio de quando eu estava inteira. De quando eu estava ali consciente de qual é o limite entre eu e o outro. E o burnout desconhece limites. Burnout é a ausência do limite, é quando o trabalho te adoece, é quando o excesso te adoece, é quando não existe então um limite. O limite é um ato de amor próprio, é uma independência da aceitação, da necessidade de ser aceito pelo outro. Porque se você sair em qualquer ambiente e disser, eu posso ajudar? Sim, pode, sempre. A questão é a quem e por quê. Tem várias formas da gente somar e oferecer, e talvez isso signifique cuidar dos seus, dentro de casa, cuidar de si.
né? Ser a pessoa que acolhe, oferece, mas que começa por si. Eu acho que é isso. A questão é muito complexa, né, Si? Porque a gente vive numa condição, aliás, já temos uma condição natural de fazer parte de um grupo, né? Então a gente já se esforça para fazer parte de um grupo. Quando você é mais jovem, você pode fazer isso meio a qualquer custo. Só que depois, o custo para a sua saúde, das suas escolhas, é muito maior, né? Então eu costumo dizer, hoje, se eu durmo menos do que eu devo, eu não tenho o mesmo rendimento que eu tinha há 20 anos. Então, quando você fala, né, o burnout são excessos, sim, e a ausência de si mesmo, como foi no meu caso, como você disse agora, mas tem esse excesso, ele vai aumentando à medida que você quer fazer parte daquele grupo, especialmente daquele grupo naquele lugar de trabalho em que você idealizou. Aí você está apaixonado por algo que você idealizou e não é nada daquilo de repente que você pensa, né? Enfim, é uma série de questões, não tem uma resposta só, né? Muitas pessoas perguntam, o que que causa o burnout? É uma série de coisas, mas uma coisa que nós sabemos, né, minha querida, é que é o excesso de trabalho e envolve um trabalho intelectual. Sim, a necessidade de aprovação, um trabalho intelectual, a falta de apoio, ambientes que não trazem reconhecimento ou feedbacks que sejam construtivos para mudança, para melhoria. Assim, tem uma série de aspectos do ambiente também que precisam ser observados e que a psicohigiene pode trazer como possibilidade de desenvolvimento. Eu penso que se a gente tem a condição de não julgar tanto a nós mesmos e não condicionar o valor que a gente tem a absolutamente nada. E eu sei que eu estou falando aqui de um grande desafio, mas é um exercício que eu penso que, como os outros, quanto mais você faz, mais perto disso você chega, né? Então, você não é o seu trabalho. Você Uhum. não é a situação que você vive, você não é aquilo que te marcou e nem mesmo aquele momento mais importante ou mais difícil. Eu fiz outro dia um post em que eu fiquei pensando, né? Você sabe que eu tenho um ritual de ficar vendo o céu nascer, eu Lindo suas digo, né? Não é nem o publicações. sol, é o céu. E outro dia eu vi lá o céu rapidamente mudando de forma e, e vi isso na projeção de um lago, assim, um recorte. Eu falei, gente, nós somos o céu. Os pensamentos e as situações são as nuvens. Isso passa. A Uhum. gente tá lá, a gente fica. A gente tem que ter a noção de que o nosso valor ele não está associado à entrega que a gente faz, mas sim a quem a gente é. A gente veio para ser quem a gente é, com a semente que a gente tem dentro, né? É difícil Perfeito, reconhecer a identidade como pessoal e não profissional. perfeito. Mas a gente pode mudar de trabalho, a gente pode É, mudar de ambiente, mas a gente precisa continuar olhando para si onde quer que a gente vá. perfeito. Se isso que você me falou, me lembrou a doutora Carmita Ábido, é a referência das referências, né? Ela fez a pesquisa Uhum. junto com a USP e o Laboratório Cristália, e eles que chegaram no último número que nós temos de 20 milhões de brasileiros com o diagnóstico da síndrome de burnout. E aí, nessa entrevista, ela me ampliou um pouquinho mais e disse que as mulheres têm mais burnout do que os homens. E falou uma coisa que, olha, gente, atenção, hein, para vocês ou para quem vocês conhecem. Quando a pessoa só fala em trabalho, ela já está a um passo ou já está com burnout. Que é aquela pessoa que só fala de trabalho. E eu me reconheci muito nisso que ela disse. Né? Você só fala de trabalho, o seu tempo livre do trabalho físico, mas você está fora pensando. Então, achei isso bem violento, mas verdadeiro. E acho que a gente precisa reconhecer a diferença do nosso valor social e individual. Faz sentido isso para você? Por que que Bastante. será que a gente consegue, por exemplo, agora nós temos 25 minutos. Vamos então passar para esse aspecto que, inclusive, depois da síndrome de burnout, né, hoje você, psicólogo e consultor em saúde mental, ajuda tanta gente,
né, pelas suas entrevistas, pelas suas publicações, esta tão amada e negligenciada saúde mental, né? Como é que, cuidando dela, a gente consegue realmente separar cada coisa no seu lugar? Porque senão você vai viver em função do seu valor social, valor profissional e esquece de si. E vira refém, né? Então, Porque a opinião do outro pode mudar. E você pode ter aquele senso de esgotamento que vem do excesso que você ofereceu e da ausência de feedback por isso. Então você começa a sentir que não há reciprocidade, que não há uhum, reconhecimento, e começa a experimentar um senso de desesperança que faz você duvidar não só de si, mas em última instância de que as relações valem a pena, de que há algo que de fato valha a pena. Então a gente está falando de talvez pessoas extremamente sensíveis, que se sintam revoltadas por não terem o reconhecimento que gostariam e que, em última instância, se tornam bastante frias, né, bastante descrentes. Então, tem uma metodologia que eu gosto bastante, eu vou chamar aqui de metodologia porque as empresas hoje estão aplicando e tudo mais, mas na verdade é uma filosofia que é o Ikigai. Né? sim. Então, o Ikigai ele foi descoberto como sendo uma forma de relacionamento e de vida que surgiu por camponeses japoneses que entendiam que o Ikigai, ou seja, o senso de propósito deles, tinha a ver com cuidarem uns dos outros. Então, se um dia pela manhã a pessoa não estava se sentindo bem, ela pensava, não é por mim que eu vou me levantar. É para que ninguém tenha que se preocupar comigo e vir até aqui, para que eu possa oferecer para quem precisa. Então, quando a gente está deprimido, quando a gente está naqueles piores momentos, a gente às vezes não consegue ter força de fazer por nós. É mais fácil a gente amar o outro do que amar a si nessas horas, Uhum, né? E eu sei disso. Isso uhum, acontece mesmo. Então, eu acho que esse senso de identificação, esse amor social, né, que a gente está falando aqui, desse valor, melhor dizendo, social, ele vem um pouco de encontro também com a necessidade de fazer algo a respeito das coisas que nos incomodam. Então, a gente pode pensar em como é que a gente oferece isso para o mundo, a partir daquilo que a gente sabe ou pode fazer, mas como é que a gente também desfruta desse cuidado. Então, eu preciso cuidar de mim para entender que uma vez saudável ou em condições, eu consigo cuidar do mundo. Se eu não estiver isso. cuidando de mim para cuidar do mundo, eu preciso inverter essa lógica, porque eu já estou dando o que eu não tenho, o que significa que vai faltar para mim e alguém vai precisar vir me atender. Perfeito. Faz sentido? Totalmente. O Padre Fábio fala isso para mim no livro, que ele teve que desacelerar na agenda de shows dele quando ele começou, né, com as crises da síndrome do pânico. Ele dizia: se eu me oferecer, né, se eu me doar tantos dias por mês e não ter nada para mim, não tem como. Sim. Antes de eu passar para a fatídica pergunta, o que o tempo te ensinou, tem alguns comentários aqui muito interessantes, tá? É, eu vou colocar aqui uma pergunta interessante que muitas pessoas perguntam se eu fiz isso, eu procurei. Aqui, ó. A Adriana ela pergunta: se você investiu na melhora da espiritualidade naquele momento, como é que foi? Sim, mudou bastante, porque quando você entende que você está aqui para um propósito maior, você necessariamente precisa acreditar que a sua vida acontece por um motivo, né? Eu precisei entender que tem coisas que estão além do meu alcance, além do meu entendimento, além da minha capacidade, forças que eu acredito serem hoje amorosas, suficientes, nutritivas e disponíveis a todas as pessoas, entendendo que existe o meu limite, mas não o dessa força. E sim, me aproximei bastante de Deus e do que eu entendo por Deus, né? Dessa força criativa, amorosa, essa inteligência amorosa. E foi bastante importante para mim. Então, eu não vou dizer existe um manual, um passo a passo, mas sem dúvida nenhuma, conversas com Deus. Eu escrevi isso esses dias, acho que ontem, se não me engano, Hum, se não hoje.
Porque eu penso nisso, cada vez que eu faço uma oração, eu me torno mais consciente, eu fico mais no momento presente. Então, isso por si só já bastaria, mas a neurociência mostra que isso também promove em mim a neuroquímica que me gera bem-estar, conforto, relaxamento, suficiente para que eu, inclusive, durma bem e acorde mais disposta no dia seguinte. Então, tudo que a gente faz tem uma resposta biológica. Nós somos seres também biológicos. Acho importante dizer que quando a gente se liga, então, a um pensamento de algo maior como Deus, ou algo que faça sentido para cada um, isso nos fortalece e faz com que a gente se sinta amparado, que é algo que o burnout nos tira, essa sensação de amparo, né? Então, isso volta para o centro. Volta, volta aos poucos. Cíntia, quanta história aqui interessante. Olha, ah, Tô curiosa. não, mas tem um monte, aqui não vai dar tempo. Psico Linhares, ela diz assim, culpa, vitimismo, existem no processo de burnout, o que vocês podem falar sobre esses pontos? Né, você falou rapidamente lá no início sobre Vitimismo, a culpa, né, por não estar trabalhando o tempo inteiro, enfim. Eu acho que culpa sim, a pessoa se cobra por não saber o bastante ou não fazer o bastante, por não conseguir o suficiente. Mas vitimismo, eu confesso que nunca vi alguém que se vitimiza com o burnout, não. Não tem Como como. terapeuta, Não tem também como. acho que não. É um senso de entrega tão genuíno que eu não, assim, não me lembro de ter estudado e nem acompanhado nenhum caso nesses 20 anos. O vitimismo eu vejo muito mais quando a pessoa ela quer ser salva. E às vezes ela nem tem consciência disso, de que, sabe aquela amiga que tem o dedinho podre? É amiga, a gente não, jamais. Para situações, para trabalho, para o que quer que seja, relacionamento, não importa. Muitas vezes ela se coloca naquela condição porque ela precisa ser salva. E aí eu vejo o vitimismo muito mais como um termômetro, um pedido de ajuda, no sentido de fortaleça a sua autoestima do que e perceba que você é capaz de mudar o que quer que seja do que qualquer outra coisa, né? Sim, Então não, concordo não vejo isso no absolutamente. burnout. Concordo absolutamente. Até porque já é um esforço colossal para dar conta de tudo, né? É impossível. É impossível ser vítima e ter burnout, na minha opinião. É a Não palavra dá, de quem também não viveu. vejo. Agora, tem aqui, pera lá que tem uma gatinha aqui, ó, que quer participar da live. Essa é a Michelle, gente, hoje ela está toda parecida. É, Nós de Áviles. Tem várias mensagens, é uma história que ela está agradecendo por a gente estar falando sobre o assunto, e os familiares reclamavam pelo excesso de trabalho, e ela dizia assim, ó, ela ou ele, eu não consegui identificar. Eu dizia e vivia aquele dito popular, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Se, até que ponto essas crenças reforçam o nosso comprometimento, a nossa falta de limites? As crenças são como o óculos que você coloca para ler o mundo, né? Se a gente acredita que o trabalho é algo digno e isso é levado ao pé da letra, ao extremo, a gente acaba cometendo esse excesso em nome daquilo que a gente de fato acredita. Como qualquer outra crença, ela nos cega. As crenças elas estão aí para serem desmistificadas, elas estão aí para serem desafiadas, elas estão aí para nos oferecerem conforto, mas também para, de alguma maneira, limitar a nossa capacidade de aprendizagem e de olhar para o mundo de outra forma, com outros olhos. Uhum. E aí a gente só. Bom, tem aqui ó, os outros que aí tá faltando dar um Google, pessoal, não vou entrar aqui no mérito, não. Para finalizar aqui as perguntas, VR Neurologia. Por que nós médicos temos tanta dificuldade de dividir o coletivo do individual? E aí eu coloco aqui não só os médicos, mas professores, jornalistas, bombeiros, né, uma série de profissionais que já fazem parte do primeiro grupo descrito na década de 80 pela psicóloga Cristina Maslach, que são os profissionais que não Sim. podem errar, né? Se dedicam muito e não podem errar. Então, por que temos essa dificuldade em nos separar, então, desse valor social do coletivo do individual?
Acho que especificamente o médico tem um valor de super-herói, então a gente não admite ver um médico falhar. O erro médico é tratado com a severidade que de fato ele precisa ser tratado, no meu entendimento, quando a gente pensa de um profissional que está à frente das vidas humanas, mas esse profissional, ele não é um robô, ele é uma pessoa. E ele vai falhar como ser humano, né? E eu penso que a severidade com que se trata o erro médico e o que se espera de um médico, tanto que a gente diz, ele é cardiologista, mas faz tal coisa, ou é obeso, ou não faz exercício físico. Então a gente espera, né? A gente tem uma exigência bastante grande em relação aos médicos. É a mesma coisa que se aplica a qualquer outro profissional, mas para o médico um pouco mais. Agora, o burnout é engraçado que eu vi hoje até uma pesquisa, eu não vou saber te dizer qual, eu não tomei nota, mas eu me comprometo a te enviar, do burnout em pais. E eu até senti um certo estranhamento, porque o dado dizia que, em relação ao início da pandemia, hoje os pais estão com menos burnout do que lá, porque nós, felizmente, temos recursos adaptativos. Quando assistidos, quando conscientes, há algo que a gente consegue fazer a respeito, né? Mas voltando ali para a temática, só para não deixar passar esse dado, o burnout ele precisa ser visto como mais uma das doenças mentais. E ele reúne um conjunto de sintomas que nada mais são do que os nossos comportamentos que podem ser modificados, que podem, uma vez que identificados e aceitos, se não pelos outros, por nós, em que a gente possa oferecer esse acolhimento, há algo a respeito disso que a gente pode fazer por nós, sem esse julgamento do que é certo e errado para o mundo, mas para mim, nesse momento, isso é um excesso. Pode ser que em um outro momento não seja. Pode ser que em um outro momento tenha outro impacto. A questão é o que é que te leva para esse lugar, né, em que o senso de pertencimento está acima do seu bem-estar, da sua integridade física, às vezes psicológica e moral também. Então, o que é que pode ser maior do que você estar inteiro, de fato, né? O que acontece dentro da gente que a gente vira uma chavinha que a gente pensa, não vou olhar para mim. Isso não pode estar certo. Perfeito. Eu vou até pegar aqui, pera lá, tá? Ó, o que você acha que esta imagem contribui para o que a gente está falando? Né? Pois é, mulher sobrecarregada, né? Assim, na verdade, a mulher é vista como. Eu vou dizer uma coisa para para vocês. Parece que a gente está sozinhos aqui agora, né? Mas na verdade, Tricô nas duas. pois todo dom carrega em si uma grande responsabilidade. Todo papel que a gente exerce desperta em nós um senso de responsabilidade. E isso é muito bonito sobre nós. Isso mostra o nosso envolvimento com o que a gente faz, o valor que a gente dá para a autonomia em poder escolher fazer algo e a nossa empatia e preocupação com o outro. Isso tudo não deveria ser visto como um superpoder, isso deveria ser colocado na condição humana, porque o ser humano é fantástico, a nossa mente é fabulosa. Nós temos a capacidade de adaptação, aprendizagem, generosidade, existe um potencial amoroso dentro de nós que é imenso, né? Mas continuamos a ser humanos, e porque somos humanos, temos a capacidade também de superar, e a superação vem do quê? De uma dificuldade, de um erro. Então, o super-herói, ele não existe, a gente sabe, e a gente se cobra muito quando a gente começa a julgar, isso está certo, isso está errado. O que é um sem o outro? O que é o acerto e o erro um sem o outro? Então, eu acho que, não sei, você vê dessa forma? Assim, como é que você vê isso? Sim, sim. Eu ia, na verdade, me desfazer dessa Mulher Maravilha. Né? Porque quando eu era mais jovem existia essa delusão. A Monja Coen fala delusão. Ilusão é aquilo que você está vendo, você já sabe que é mentira. Delusão é que você está vendo uma coisa que você sabe que é mentira, mas acredita que é verdade. Delusão. Então, eu, por um período da minha vida, eu ganhava, comprava, e aí agora, caindo a ficha,
né, de que esta imagem ela nos leva para uma ilusão de comportamento e de superação que você pode sim se superar, mas não todos os dias se colocar numa situação, né, de, de, de extrema entrega, porque senão o corpo não aguenta. Mas aí eu preferi deixar ela aqui, sim, justamente para lembrar, né, porque se você quiser fugir do burnout, você tem que fugir da imagem da supermulher, fugir da imagem do super-homem. Né? Me ocorre isso, e lindo que você falou, todo dom carrega a sua responsabilidade, e nós já somos, né, nossos próprios heróis, nós podemos ser, a gente não precisa copiar, certo? Nenhum modelo inventado. Concordo, concordo. Eu acho que é bom a gente ter lembretes como esse que você deixou aí, que é esse modelo do que não existe. A idealização é responsável em parte pelo burnout também. Quando a gente pensa que a gente está se exigindo ou supervalorizando até mesmo o tamanho da contribuição, a importância da contribuição que a gente tem a fazer, a gente está tirando da condição humana o alcance daquilo. E aí isso torna a vida menos extraordinária, isso torna as nossas conquistas menores, é como se a gente não pudesse mais gozar da alegria daquilo que é natural e daquilo que é espontâneo em nós, né? Perfeito. Então Você precisa ser agora... muito super, muito, muito. Eu estava hoje conversando com o professor Clóvis de Barros e ele dizendo, né, a felicidade é simples, desde que você saiba o que é simples, o que é pequeno. Né? Então ele falou, eu posso atribuir minha felicidade para uma viagem para Dubai na primeira classe, ou eu posso encontrar felicidade bebendo uma Coca-Cola gelada numa tarde quente. Então ele estava dando esses exemplos, como exatamente como você Adorei. É falou. a apreciação, né? De olhar para cada coisa que você faz, percebendo qual é o prazer que mora nisso. Porque sim, tudo que a gente faz carrega um prazer dentro de si, senão a gente não faria. Né? A nossa mente não permitiria que aquilo estivesse ali por muito tempo, ou que a gente estivesse ali. A gente abandona aquilo que não traz prazer. Mesmo aquilo que tem dor, muitas vezes a gente sente prazer. É o prazer de entender que a gente é sofredor, que a gente dá conta, que a gente supera. Existe um prazer ali. Né? Então, é saber olhar, identificar isso e o quão saudável é. Perfeito. Ossi, agora 7 minutos. O que o tempo te ensinou? Depois dessa experiência com a síndrome de burnout, o que o tempo trouxe para você? A calma, a busca pela calma. A calma como um processo de experimentação para a vida. A calma me ajudou a passar por momentos difíceis em que eu entendia que aquilo podia me ensinar algo e que aquilo não ia durar para sempre. A calma me ajudou a desfrutar dos momentos felizes, entendendo que porque não ia durar para sempre, eu precisava ficar inteira neles. É difícil dizer tudo o que o tempo me ensinou, mas eu acho que eu faria tudo de novo. Isso significa que eu respeito as escolhas que eu fiz, que eu respeito as experiências que me trouxeram até aqui, que me fizeram a mulher, a profissional, a pessoa que está aqui com você, com todo mundo que está nos ouvindo. Eu acho que o tempo ensinou que a aceitação é aquilo que faz com que a gente se ame a ponto de cuidar de si e mudar aquilo que acho que precisa ser transformado. Não na essência, porque a essência está aqui, a gente carrega onde vai, mas naquilo que a gente entende que pode nos tornar mais próximos daquilo que a gente é hoje. Perfeito. Não sei, acho que é por aí. Ossi, o que você diria para Cíntia de 15 anos atrás? Uau! Vocês que estão nos acompanhando, enquanto a Cíntia pensa, que ela tem tempo, pensem também, né, o que vocês diriam para quem vocês eram naquele momento que dividiu a vida de vocês. Né, ou que vocês continuariam num ritmo que já se mostrava insustentável, ou vocês mudariam de ritmo, de caminho, de estação de rádio, né? Porque às vezes a gente está numa vibe, numa estação de rádio, ouvindo um tipo de música, você tem que mudar de estação para ouvir outra música.
Quer que eu enrole mais, Cíntia? Não, não, tá tudo bem. Então, o que você Fiquei diria pensando para a como você Cíntia é de 15 anos danada. atrás? Eu diria, tá tudo bem. Você pode expressar o seu amor pelas pessoas e por aquilo que você faz de outras formas. Tá tudo bem não dar conta de tudo. Tá tudo bem. Que lindo. Você diria para a Cíntia, dorme, filha, se cuide. Com certeza. Faça menos. É, faça menos. É exatamente o oposto do que a gente ouve, né? Acho que por tanto ter pensado no epitáfio, eu devia ter visto o sol nascer, que eu faço isso todo dia, se puder. Pronto, perfeito. Se mais uma vez, que papo gostoso. Queria Ai, que passa você. rápido. Gente, coisa boa passa rápido, tá? Eu falo sobre isso lá no É livro. O tempo verdade. da felicidade e o tempo da espera por algo ruim. Pensa o que é um minuto na fila do banheiro ou um minuto dentro do banheiro. É o exemplo clássico. Um Nossa, minuto. Muda total de figura. Ô, Si, mas isso é é assunto para outra verdade. live. Obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Para quem está nos ouvindo, muito obrigada. Não desistam de cuidar de si. Essa é a nossa tarefa. A gente veio cuidar da gente e daí com isso cuidar do outro, né? Muito obrigada, Isa, por esse espaço, pelo seu trabalho, por aquilo que você toca, com o que você faz. Vamos juntas, querida. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. Convido a todos que sigam a Cíntia no underline C underline alma, com alma, que foi, né, o que a Cíntia buscou e encontrou, vem encontrando nesses últimos anos. Obrigada, Si. Muita saúde para nós e Até, que o boa tempo noite. sempre esteja a seu favor. Tchau, tchau. Lindo, tchau. Vou liberar a Cíntia e vou agradecer agora diretamente aqui para vocês pelo seu tempo, pela sua confiança. Amanhã a Luísa Brunet, sim, Luísa Brunet, vai conversar com a gente às 7h30 da noite para falarmos também sobre as transformações que o tempo fez na vida dela. E deixo aqui o espaço absolutamente aberto, se vocês quiserem sugerir temas ou pessoas que vocês admiram, para a gente entender como é que o tempo agiu na vida delas, me enviem um direct, que eu estarei sempre a postos para a gente trocar um papo muito gostoso. Se o assunto pode ser interessante para mim, também pode ser interessante para vocês. É por isso que eu compartilho pelo menos 1 hora aqui com vocês, uma ideia bem bacana, com alguém que pode trazer informações para nós que podem melhorar o nosso dia a dia. Boa noite para vocês e até amanhã.